Revisão FUVEST, segunda fase 2017, agora o exercício número 4, cujo tema é eletrodinâmica. Muito bem, nesse exercício ele propõe o seguinte: em uma aula de laboratório, os alunos determinaram a força eletromotriz e a resistência interna R de uma bateria. Então tem um esquema aqui para nós, né? Essa bateria. Aqui tem um resistor, que é variável, nós já vamos falar dele, e um voltímetro que é usado para medir as tensões que são fornecidas para a gente. Para realizar a tarefa, montaram um circuito representado na figura ao lado e, utilizando o voltímetro, mediram a diferença de potencial V para diferentes valores da resistência R do reostato. A partir dos resultados obtidos, calcularam a corrente I no reostato e construíram a tabela apresentada abaixo. São 3 perguntas e a primeira delas é: complete a tabela abaixo com os valores da corrente I. Muito bem, primeira coisa que eu vou fazer é dar uma simplificada na forma de enxergar isso aqui. Por quê? Ah, mas você complicou. Não, não compliquei. Existe uma representação que a gente utiliza que através dela a gente consegue equacionar mais facilmente os problemas. Então veja só, a nossa bateria é um gerador. E a representação de gerador é isso daqui, ó. Aqui está representada a força eletromotriz e aqui está representado onde ocorrem as dissipações do gerador. Ninguém pôs uma resistência interna no gerador. O próprio sistema, da forma como ele funciona, não é perfeito e dissipa energia. E essa dissipação a gente entende que seja como se fosse um resistor interno. Então está aqui. Isso tudo aqui para nós corresponde à bateria. O que é o reostato? O reostato é um resistor variável. Vocês já devem ter visto isso, por exemplo, em ventilador. O ventilador você controla a velocidade dele mexendo num botãozinho, ou girando, ou vertical para cima e para baixo. Quando você coloca em determinada posição, você altera essa resistência. E alterar a resistência você permite passar mais ou menos corrente, o ventilador ele vai acabar girando mais devagar ou menos, né? Conforme for a situação. Então é o seguinte, ó, se você coloca a ponta desse fio nessa extremidade, a resistência é máxima. Se você coloca essa ponta desse fio aqui, nessa extremidade, então aí você tem um mínimo de resistência, é isso que é um reostato. E o voltímetro? O voltímetro não passa a corrente por ele, tá? A corrente toda do circuito fica presa numa malha só, malha única, girando daqui para lá. Então o que a gente pode fazer? A gente pode aplicar a lei de Ohm. A diferença de potencial é igual ao resistor equivalente vezes I. Tá bom? Então o voltímetro aqui, quanto que é o voltímetro aqui? Nessa primeira situação, o voltímetro está lendo 1,1. E a resistência que ele está associado, essa resistência aqui, daqui até aqui, é de 4,4 ohms. Então, fazendo essa conta, isso aqui dá 0,25 amperes. Da mesma forma para essa situação. Vou aplicar a lei de Ohm de novo, essa lei aqui. A lei de Ohm, a diferença de potencial nessa situação é 0,96 e o R 1,6. Então é só substituir e aí nós temos a corrente igual a 0,6 amperes e a nossa corrente, nossa tabela está preenchida. Morreu, vamos para o item B. No item B ele pede, utilizando os eixos abaixo, faça o gráfico da tensão, diferença de potencial em volts, pela corrente em amperes. Então, simplesmente eu tenho que pegar esses valores aqui e esses valores aqui e plotar aqui. Então eu vou escolher 2. Eu particular, isso aqui é meu, eu acho que 0,25 e 0,6 são 2 valores fáceis de se trabalharem, porque 0,2 aqui, 0,4 aqui é 0,3. Então 0,25 estaria por aqui, tá? Qual o 0,6? 0,6 já está marcado aqui, tá? Você poderia escolher o que? 0,9, tá? Então eu escolhi aqui o 0,25. Para o 0,25, quanto que nós temos? Nós temos 1,1, olha o 1,1 marcado. Outro valor fácil de medir seria o que? O 0,85. Olha, 0,85 é um valor a medir, porque aqui é 0,8, aqui é 0,9, 0,85 estaria aqui. Mas para 0,85, qual é o valor? É 0,9. 0,8 está aqui, 0,9 está aqui, 0,85 deve ser nesse ponto. Pronto, está marcado ali. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu não estou lembrado da aula, eu não me lembro do gerador, eu não me lembro da equação do gerador. Então faça o seguinte, ligue esses 2 pontos por uma reta. E depois cheque os outros valores.
Se os outros valores caírem dentro dessa reta, a sua solução está certa. Obviamente, você vai estar fazendo isso num rascunho com lápis, se possível. Se não, você está fazendo um rascunho, mesmo que seja a caneta, depois você descarta. Então, vamos ver. Que outros valores a gente tem que testar? 0,15? Bom, aqui é 0,1. 0,15 é aqui. 0,15, aqui é 1,1, dá 1,15 aproximadamente. 1,15. Então, deve ser mais ou menos aqui, ó, lá. 1,14, está lá. Qual que é o outro valor? É 0,4? 0,4 está aqui. 0,4 dá 1,05. Olha, o 1 está aqui. O 1,1 está aqui. Na metade, está exatamente nesse ponto. Está perfeito. E da outro que ficou faltando, qual foi? Foi o 0,6 aqui, ó. 0,6 tem que dar quanto? 0,96. 0,6 aqui 0,8, aqui 0,9. Aqui seria um 0,96, está aqui, ó. Então, de fato, está aí. Os pontos se alinharam, de fato, deu uma reta. Está resolvido o item B. E o item C, o que é que ele pergunta? Determine a força eletromotriz E a resistência interna R da bateria. Note a DOT. Um reostato é um resistor de resistência variável, como eu já havia explicado, e ignore efeitos resistivos dos fios de ligação no circuito. Você lembra da aula de gerador? Muito que bem. Se você lembra da aula de gerador, você sabe que onde a reta cruza o eixo da força eletromotriz. Então, a força eletromotriz deve ser 1,2. Mas, nós não vamos fazer isso. O que vocês mais guardam de eletrodinâmica é a lei de Ohm. Então, nós vamos pensar um pouco nessa lei de Ohm para tentar sair desse exercício. Beleza? Então, vamos guardar esse resultado. Força eletromotriz igual a 1,2. Vamos retomar o nosso circuito. Aqui está o nosso circuito. Beleza? Veja, eu vou realinhar esse circuito. Eu vou puxar esse R para cá. Pronto. Tirei ele de lá, mantive o fio, olha. O voltímetro está ligado no reostato. Veja, ele continua ligado nos terminais do reostato. Só que eu puxei aquele R para cá. Então esse voltímetro aqui é o voltímetro do reostato. Agora eu vou imaginar um segundo que vai medir a tensão nessa resistência interna. Então, essa aqui eu vou chamar de VR, beleza? A diferença de potencial total do circuito está nos resistores. Então, eu posso escrever que a diferença de potencial do circuito vai ser a diferença de potencial do reostato, esse cara aqui, mais a diferença de potencial da resistência interna. Perfeito? Ótimo. Essa diferença de potencial daqui até aqui é quem? É justamente a força eletromotriz. Então, a tensão total do circuito é a força eletromotriz. E agora a lei de Ohm. A diferença de potencial do reostato é R vezes I. Como ele chamou de R maiúsculo, esse cara aqui, então R maiúsculo aqui. E a diferença de potencial no resistor interno, R minúsculo, R vezes I. Veja, se eu passo isso daqui para o lado de cá, vai ficar E menos RI é igual a RI. Isso daqui é a diferença de potencial no voltímetro. U é igual a E menos RI, é conhecido como a equação do gerador. Quem lembrou da equação do gerador direto, pum, pau na jaca. Começa o problema a partir daqui. Não lembrei? Usa a lei de Ohm. A lei de Ohm resolve, olha, eu diria assim, que 95% de todos os problemas. A questão é saber enxergá-la. E é isso que eu estou propondo aqui. Muito bem, agora substituindo valores. O R vale 4,4, quando o R vale 4,4, a corrente é 0,25, olha lá, 0,25. O R eu não sei e aqui vai dar 0,25. Então eu tenho uma equação que deu um resultado. Mas eu tenho duas incógnitas. Se eu tenho duas incógnitas, eu preciso montar um sistema. Então eu vou buscar um outro valor qualquer na tabela. Eu busquei quando a resistência é 1,6. Quando a resistência é 1,6... então a corrente que circula é 0,6, a corrente é 0,06. Substituir aqui nessa expressão. Muito bem, eu obtenho uma segunda expressão. Então agora eu tenho duas incógnitas, eu tenho duas equações. Junto-as num sistema. Então está aí no sistema. Agora é resolver o sistema, né? Usando aqui, por exemplo, o método da soma, né? Eu faço essa daqui menos essa e chego nessa expressão. Né? 0,6 menos 0,25 dá 0,35. E 0,96 menos 1,1, aqui eu multipliquei por menos 1, né, dá 0,14. E aqui eu acho a resistência interna 0,4 ohms.
Agora, como é que eu acho a força eletromotriz? Pega esse valor e substitui numa das duas, beleza? Estou substituindo nessa daqui. Substituir o R aqui, ó, 0,4, portanto, faço a conta aqui. Isso daqui vai dar quanto? 1,2. Veja só, 1,2 aqui, 1,2 está de acordo. Tanto que a gente fez lá por aqui. Por isso que a gente fez equacionando. Agora eu queria chamar a atenção para uma coisa neste problema. Quem faz a prova está numa situação de tensão, de ansiedade muito grande. E eu sei que é difícil, mas é preciso tomar cuidado. Veja só, o cara que estudou muito, o cara que está manjando, que fez a equação do gerador, o professor pode ter dado lá para ele, olha, quer saber resistência interna? Divide isso por isso. Divide os volts pela corrente e aí você acha a resistência interna. Meu caro, aqui você ia dar com os burros na água. Faça essa conta, olha, 1,2 dividido por quase 1,2. É um pouquinho mais, né? Isso daqui dá quase 1, dá 0,9. O valor da resistência interna que a gente achou foi 0,4, você ia dar com os burros na água. Por que que isso acontece? Isso acontece por causa disso aqui, ó. 1,2 menos 1, 2 quadradinhos. É quanto? É 0,2. 1 menos 0,8 é 0,2. Quantos quadradinhos? Então 0,2 é 0,1 cada quadradinho. Olha esse quadradinho. Um quadradinho só aqui é 0,8. Ou seja, a FUVEST ela foi lá e mudou a escala. E aí esse cara que eventualmente decorou e não parou para prestar atenção nisso, o cara se dá mal. Então veja só, eu remontei esse gráfico aqui, mantendo a escala. Meio mais 1, aqui vai dar uns quebrados. E esses pontos que estão aqui eu plotei. Na hora que eu plotei, pus o gráfico. Onde é que vai dar aqui? Aqui vai dar no 3 e não no 1,2. Então se você fizer 1,2, que é isso aqui, dividido por 3, dá o 0,4. O que a FUVEST fez? Ela deu um zoom no problema, aí deu o zoom e passou a reta aqui, de tal forma que ficou desta forma. Beleza? Com isso fechamos o exercício número 4. Um forte abraço para você e daqui a pouco tá o 5 aí, pra gente ver.